Oi, pessoal, nosso trabalho vai ser sobre cistos mamários, achados ultrassonográficos e mamográficos. Aqui tem os nossos integrantes do grupo, os nossos orientadores, que é o Dr. Leonardo Piper e a doutora Carla Tajima. Aqui o nosso sumário, do que a gente vai falar na apresentação. E os cistos mamários, eles se originam na dilatação dos ductos lactíferos ou ácidos. Normalmente ele tem um caráter benigno. Ele atinge de 7 a 10% da população feminina, com a idade entre 35 a 50 anos, e o aparecimento dele diminui quando as mulheres estão no pós-menopausa. Eles podem possuir formas uni ou bilaterais, e eles podem ser únicos ou múltiplos. A sua maioria ela vai ter uma regressão espontânea, e normalmente é um achado de exame, mas ele também pode se apresentar como um nódulo palpável que surgiu de repente e podem também ser dolorosos. Eles são classificados em 4 tipos, como cisto mamário, cisto complicado, microcistos agrupados e cisto complexo. E as características entre eles mudam, variando de sua ecogenicidade, tamanho e conteúdo. Seu diagnóstico é principalmente pela mamografia, já que ele é um achado de exame, e para complementar essa mamografia, pode ser realizada a ultrassonografia ou a ressonância magnética, que vai determinar um tamanho melhor, o conteúdo dele, para saber se é líquido, se é sólido e tudo mais. O seu tratamento vai depender muito da classificação do ACR-Hades, que normalmente é um tratamento conservador, então eles só acompanham, porque como eles são caráter benigno, então só fica fazendo a mamografia seriada a cada um ano, mas também pode realizar uma citopunção de alívio quando ele é muito doloroso. Aqui a gente colocou uma tabela do ACR de Hades para mostrar que, como ele é normalmente uma classe 2, você só faz a rotina mesmo de mamografia a cada um ano, mas eles também podem ser BIHADS 3 e às vezes podem precisar de biópsia quando fica muito em dúvida. Objetivos: observar as características dos cistos mamários na ultrassonografia e na mamografia das mamas. Nos métodos, trata-se de uma revisão narrativa, com ênfase na coletânea de imagens. As bases de dados foram PubMed, Lilacs, Cielo e Google Acadêmico. Os descritores em saúde em inglês são Mammography, Breast Cysts, Ultrasonography, Simple Cysts, Complicated Cysts, na seguinte estratégia de busca: Breast Cyst and Mammography or ultrassom. Simple Cyst and Mammography, Complicated Cyst and Mammography. Foram incluídos estudos, ensaios clínicos, ensaios pictóricos e revisões de literatura que abordassem o tema, que tivessem imagens de métodos diagnósticos que estivessem de acordo com o objetivo da pesquisa, que estivessem disponíveis gratuitamente online em texto completo, publicados entre 2005 e 2025 em inglês, espanhol e português. Bom, aí nos resultados de discussões, a gente acabou procurando imagens de cada um dos tipos de cistos. Então, começando sobre o cisto simples, no ultrassom, como dá para ver na primeira imagem, ele aparece como uma lesão anecoica, com contornos finos, regulares e bem definidos, as paredes delgadas e tem o reforço acústico posterior. Geralmente não tem septações, calcificações e nenhuma vascularização no Doppler. Na mamografia, como a gente consegue ver na imagem mais ali, aparece como uma massa oval ou arredondada, com contornos bem definidos e uma densidade homogênea. E ele é considerado um BIHADS 2. É isso. Aí o cisto complicado, no ultrassom, geralmente é um conteúdo ecogênico, homogêneo, e homogêneo de baixo nível, no caso, e não contém conteúdo sólido dentro dele. As paredes são finas e regulares e também não contém vascularização no Doppler.
Na mamografia já pode aparecer como um nódulo um pouco mais denso e é meio difícil de conseguir diferenciar de uma lesão sólida. Ele já é classificado um BIRADS 3, então é necessário fazer um acompanhamento semestral por até 2 anos e aspiração se tiver dor ou alguma dúvida diagnóstica. Então, dos microcistos agrupados. Vai falar, Catê? Posso falar. São múltiplas lesões anecoicas menores de 3 milímetros, podendo conter septações finas, menores que 0,5 milímetros e sem conteúdo sólido e vascularização. Nas imagens é possível identificar essas características de vários nódulos e também observar paredes bem fininhas entre neles. Já na mamografia, geralmente de difícil visualização, principalmente em mamas muito densas. A classificação geralmente é BIRADS 2, mas pode acontecer casos de ser um BIRADS 3. Cistos complexos. São cistos de componentes anecoicos e ecogênicos. Apresenta características suspeitas, componentes sólidos internos, septações espessas, paredes espessas ou irregulares. Pode haver vascularização do Doppler. Na mamografia, apresenta uma massa densa, de contornos variáveis e a necessidade de correlação com o ultrassom. Então, os dois, eles têm que trabalhar sempre juntos. Na classificação e na conduta dos cistos complicados, podem haver lesões benignas, como papilomas, ou neoplasias malignas, como carcinoma intracístico. Geralmente, nós classificamos eles como BIRADS 4, quando tem suspeita de malignidade e tem indicação de biópsia. E ela vai indicar malignidade ou não. Malignidade vira um BIRADS 5 ou 6, e sem malignidade cai para um BIRADS 3 ou 2, em alguns casos. Bom, concluindo então, os cistos mamários eles são dilatações comuns dos ductos latíferos ou ácidos. Eles têm origem principalmente durante a idade fértil da mulher e por volta dos 40 anos. Eles podem ser palpáveis durante o exame físico ou encontrados de forma acidental através de exames de imagem. A maior parte deles são identificados na mamografia, mas eles requerem a complementação com outro exame, como a ultrassonografia. Dessa forma, ela permite uma verificação detalhada das suas características. Dessa forma, são classificados como cistos simples, complicados, microcistos agrupados ou cistos complexos. E o BIRADS vai ser determinado e vai nortear a nossa conduta médica. Logo, pode-se evitar intervenções desnecessárias ou então ser definida a necessidade de uma avaliação histológica para um esclarecimento diagnóstico. O tratamento, em geral, ele vai ser conservador e ele também pode incluir a aspiração por agulha fina, daqueles cistos que são simples, porém sintomáticos. Aqui tem nossas referências. E isso, muito obrigada.